Olá, bom dia pessoal. Aqui estamos mais uma vez, agora com um cenário novo. Sim. Mudamos um pouquinho aqui para dar uma suavizada no assunto. Sim. E aqui tem o Marcelo. Vamos continuar com o nosso podcast. Sim. E aí, que você trouxe para nós hoje? Hoje vamos continuar falando o que nós estávamos falando, né, no nosso último episódio que a gente fez. Eu não consegui terminar porque a história é muito grande, tem muita informação. Mas assim, eu acredito que deu para dar uma adiantada bastante grande, assim, como eu comecei a empresa, né, e por que eu vim para Miami, né. Então eu acho que hoje eu gostaria mais de contar, assim, de explicar para as pessoas o porquê minha vida mudou, assim, completamente, né. Eu tava até falando isso mais cedo, que a pergunta que eu mais respondo nesse ano de 2025 é o que aconteceu. O que aconteceu com o seu Instagram? O que aconteceu com a sua vida, né? Você era uma pessoa totalmente oposta do que você é agora, né? É totalmente, assim, até engraçado, eu tava até pensando nisso, né? Porque as pessoas falam assim, o que aconteceu na sua vida? Mas eu acho que, na verdade, eu acho que agora eu tô mais intensa, eu só falo de Deus, é sobre Ele, não é mais sobre mim. Eu acho que agora é onde a vida começou. Antigamente, que a gente fala, a gente vive só pra fora, né? Vive porque as pessoas esperam da gente. Exato. Então chega um momento que você fala, quer saber, agora é o que eu vejo, o que eu quero, o propósito pra minha própria vida. E tem muita gente que fala assim, depois da conversão de Cristo, ela fala assim, eu nem lembro quem eu era, porque quem eu era não era eu, então agora sou eu, né? Então agora acho que você tá vivendo isso, que agora é você, que você tá chegando a se enxergar e ter orgulho de quem você é. Tem muita gente que fala assim, o que eu era, não tenho nem orgulho, então eu quero esquecer quem eu era. Então por isso que sempre tem uma nova chance, né? Mas assim, eu postava coisas de Deus, porque eu cresci, né, eu sempre tive muita fé em Deus, eu tenho uma tatuagem que fala de fé, né, e aí é muito engraçado porque eu falava assim... Quantos anos você assim, tinha quando você fez tatuagem? 18. Então, o interessante é que, assim, eu pensava, eu preciso ter fé, porque eu tenho uma tatuagem que fala de fé, senão eu não vou fazer sentido, né, então... é até engraçado, gente, não façam tatuagem pra isso, tá? Não é o caminho. Olha que interessante esse, rápido, só um gancho. Eu vejo muito isso, eu também tenho tatuagem, quem quiser fazer. Mas o problema é o seguinte, você faz a tatuagem tentando ser uma pessoa, tentando procurar a sua personalidade. E aí você faz muita tatuagem, a hora que você acha a sua personalidade, fala, tudo tá errado. Porque eu não sou nada do que eu pensei que era, sabe? A tatuagem você vai fazendo, eu sou assim, eu sou assado, não tem essa personalidade. Daí quando você chega mais velho na sua vida, você vai falar assim, por que eu fiz tudo isso? Exato. Sendo que eu não sou nada disso. Não sou nada disso, então, exato. Então você não fazem, porque no futuro você vai se arrepender. Muita gente fala que não, mas vai chegar a se arrepender. Vai se arrepender, com certeza. Mas assim, eu tinha essa tatuagem, então eu sempre tive muita fé. E aí, é engraçado que eu lembro, eu pequena assim, né, tinha 15 anos, eu tive uma época da minha vida que eu era bem firme, assim, com Deus, e aconteciam umas coisas muito estranhas, eu andando na rua, as pessoas me paravam e falavam assim, ora por mim, pessoas que eu nunca vi na vida. E aí eu falava assim, nossa, que estranho, e eu achava assim, às vezes eu achava, nossa, eu até pensei que cheguei a ser, né, medium, né, médio, nem sei como é que fala isso em português. Fala em português? Não é médium, como que é? Medium. É médium, que tem a mediunidade, né? Mediunidade e tal. E aí eu pensava isso, e é porque eu falava assim, gente, eu consigo ver o futuro, né? Aí depois eu pensei assim, não, é a lei da atração, porque as coisas vão explicando, porque, né, o outro lado vai tentando te dar a resposta para as coisas que, na verdade, Deus está te revelando. Sim. E aí eu falei assim, não, é lei da atração, eu, na verdade, crio o meu próprio destino. Enfim, e aí eu ficava nessa coisa, assim, porque eu percebi que Deus tinha alguma coisa diferente comigo. Uma vez que eu tava, né, comecei a contar essa história, não terminei, que eu tava orando de joelho no meu quarto, eu comecei a chorar e fez 2 pocinhas, assim, de lágrima. E aí eu olhei pra essas lágrimas e eu senti Deus falando comigo que eu nunca ia esquecer desse momento. E que um dia eu estaria muito longe, mas eu ia estar lembrando desse momento. Só que eu tinha 15 anos no meu quarto, na minha casa. E eu pensava assim, tipo assim, nossa, minha cabeça é muito doida, tipo, tô pensando umas coisas assim que não tem nada a ver. Só que tinha tudo a ver, só ignorava o que Deus estava fazendo na minha vida. Por ignorância, né? Por ignorância, exato. Na Bíblia até fala em Oséias, né, que meu povo pereceu por falta de conhecimento, né? Então, quando você não tem conhecimento da palavra, você não tem conhecimento como Deus trabalha, você acaba deixando o seu propósito na gaveta. E não só o propósito, por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para tentar trazer um pouco de clareza para as pessoas. Exato. Porque às vezes as pessoas estão dormindo ou não estão enxergando o que está acontecendo no mundo.
Então esse momento de estar aqui, tirando nosso tempo, disponibilizando, por quê? Porque às vezes a gente viu alguma coisa e a gente quer passar para vocês. E um assunto que até depois eu vou falar mais à frente, depois você ia concluir. Vamos fazer depois que você volta, puxa de volta. Mas é o seguinte, porque eu tava pensando, às vezes a gente usa uma coisinha e fala, não, isso aqui vai me proteger, isso vai me ajudar, isso vai fazer isso na minha vida, aquilo na minha vida. Então o que acontece? Você está, por um certo ponto, sendo idolatrando uma coisa, ou um colarzinho, Exato. às vezes é um olhinho, às vezes é uma pulseirinha, uma imagem, ou até aquelas pulseirinhas vermelhas que amarra 7 vezes. Tudo isso que eu pensei, hoje de manhã eu estava pensando, é como se você tivesse um pai multimilionário, aquele pai que tem tudo para te dar do seu lado, presente, perfeito, e aí você tem as pessoas passando na rua. E você chega, como criança, pede para um mendigo, ô mendigo, me dá um sanduíche? Aí seu pai, o pai é Deus, tenho tudo aqui para te dar em abundância, você está pedindo, você não olha para cá, você está pedindo para o mendigo. E às vezes o mendigo não tem dente, está sujo, ele pode até te dar uma comida, mas vai ser uma comida contaminada. E além de você comer essa comida, você vai estar vinculado com esse mendigo e o mendigo está esperando para te beijar na boca. Exato. É isso que eu vejo. Então o mal, às vezes, está ali, é o mendigo, não tem nada para te dar, você está pedindo com essas coisinhas de idolatria, que você está aqui e Deus está aqui todo poderoso do seu lado. Isso me veio muito claro. Exato. E depois está vinculado, porque você pediu alguma coisa ao mendigo, o mendigo está lá, louco para tirar proveito de você. Então eu vejo isso que Deus, por isso que Deus leva muito a sério a idolatria. Até na época lá do Antigo Testamento, ele fala do povo idolatrando, aí vinha as porradas, Deus queria ensinar eles faziam negócio de ouro. Então qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, pode ser dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser uma peça, uma pulseira, ou um santo, qualquer coisa que colocar no lugar de Deus, isso vai roubar. Isso chama idolatria. Aí Deus não se agrada. Você está ofendendo o pai multimilionário que você tem para poder trocar por uma esmola. Nossa, sensacional essa explicação. E a Bíblia, ela fala justamente que Deus é zeloso, né? Um Deus zeloso. Exatamente isso. Então é Mas isso. Mas como você sentiria, você tendo tudo para dar pro seu filho pro lado, me dá uma coisa? E isso que você falou, assim, é perfeito. E eu acho muito importante falar isso quando vir, entende? Pra gente não também ficar... se Deus colocou esse assunto, vamos falar desse assunto mesmo que não seja, porque esse assunto é um assunto muito importante. Porque às vezes a pessoa usa um colarzinho e fala, minha fé tá nisso. Exato. Aí o colar quebra, acabou a fé. Exato. Mas imagina Deus, que é o Criador eterno, que pode te dar tudo, você tira tudo. Por isso que está na palavra de Deus assim, não criar imagem nem escultura. Você não pode ter a sua fé, sua confiança numa imagem, numa escultura, nada disso. Exato. Então isso é muito importante. E a gente faz, eu fiz também, muitas vezes, às vezes, um olhinho grego, uma coisa ou outra, não quero falar especificamente, mas isso aí são deuses pagões. Exato. Deuses com letra pequena, com D pequena. Esses deuses, eles querem entrar no lugar de Deus para tirar o lugar especial de Deus da sua vida. Exato. E quando você mesmo, por vontade própria, tira o lugar de Deus, coloca outra coisa, você está em pecado, você está em erro. E esse erro vai te levar cada vez para um abismo. Um abismo chama outro abismo. E aí você perde a confiança em Deus, por quê? Porque você começou com uma pulseirinha, um colarzinho, um pé de coelho antigamente. Né? Exato. O salário do pecado é a morte. Então leva a morte não só espiritual, porque você é uma bola de neve, né? Você agora tá com um olhinho grego, daqui a pouco você tá com um colarzinho assim, daqui a pouco você tá com amizades que pensam também, daqui a pouco você faz yoga, daqui a pouco você tem cristal, daqui a pouco você acredita na lei da atração, daqui a pouco você vai. Exato, aí que se dá, você dá legalidade. E o que acontece? Uma pequena coisa, você abre a porta, uma brecha. Você abre a legalidade para aquele espírito, demônios, que a gente acha que tem um ou dois, mas tem milhares de demônios loucos, quando fala na palavra de Deus, são como leões na sua porta, esperando você abrir, vacilar para ele entrar. Exato. Então você abre essa porta e depois ele entra. Quando entrar, você vai viver uma vida que às vezes não é nem sua escolha. Mas como você já abriu, deu legalidade. Exato. E todas essas pequenas coisas que são simples, até bonitinho, você dá legalidade. Porque tudo que é do mal é bonitinho. Balinha, né? Você viu que é tudo olhinho. Tudo fofinho. É tudo fofinho. Por quê? Porque ele engana você por essa coisa bonitinha para depois estourar. E olha que interessante, né? Qual que é a narrativa de venda, né? Porque, né, a gente que é empresário e tal, que eu não tenho mais empresa, mas continuo sendo empresária, tá no sangue. Lógico, então, assim, a gente que é empresário, a gente entende que tem um gancho, né? Por que eu vou vender aquele produto? Por que eu vou vender esse serviço? Qual que é o gancho que eu vou usar? E qual é o gancho que o mal usa? O healing, né? Como é que fala? Você ser uma pessoa melhor, cura, se evoluir também. A cura, porque ele mesmo, né, o próprio mal gera trauma, né? Você vê que a humanidade inteira tá traumatizada. Sim. Você não consegue mais ter amigo, você não consegue mais ter relacionamento, porque você agora tem que tratar os traumas da pessoa, a pessoa tem que tratar os seus traumas, e tem tanta lixo na frente de duas pessoas que estão querendo se relacionar em qualquer âmbito, business,
amizade, tudo. Sim. E aí você tem aquele lixo e você não consegue acessar mesmo. Por isso que, né, os planos de Deus, os propósitos, né, porque Deus não une pessoas, une propósitos, estão travados. E estão travados porque, na verdade, você está tentando fazer uma cura, entender o que aconteceu e tal, e você não sai do lugar. E, na verdade, você está sabe aquela bola no parque, tem muito aquela piscina de bola que você entra e você tenta sair da piscina de bola e você não consegue. Afunda mais. E você só afunda mais. É exatamente isso com todo esse paganismo, né? Sim. E o interessante é a gente entender que só Jesus, né? Só o sangue de Jesus consegue realmente nos lavar e nos curar. Porque a grande verdade é que esses traumas e tudo isso é espiritual. Sim. Na verdade, são amarras que você tem, né, espiritualmente. É muito engraçado eu estar falando disso agora, porque minha avó me falava disso. Anos atrás eu falava, nossa, minha avó tá viajando, né? Sim. Isso eu tenho que ir na terapia. Eu tenho que fazer isso. Não estou falando que a terapia é ruim, né? Eu não estou falando isso. Mas eu fiz terapia durante 18 anos. Eu só realmente tive libertação e só realmente tive cura quando a minha terapeuta era cristã do Ministério de Libertação da igreja. É porque às vezes a cura vem espiritual, material e emocional, tem vários âmbitos, várias facetas, né? Agora o que eu queria deixar bem claro é que é o seguinte, às vezes, ou a maioria das vezes, o mal, ele não vem mal, ele vem muito bom. E às vezes o mal é tão mal que ele vem melhor do que o bom. Exato. As amizades mais legais são as amizades que vão te levar pro buraco. As mais divertidas, as coisas mais bacanas, às vezes o negócio que vai te dar mais lucro. Exato. É o negócio que não provém de Deus, né? A gente tá conversando assim, às vezes você vai, olha como a gente tá com a cabeça totalmente invertida. A gente de manhã pega um café cheio de açúcar, bebe e acha, isso aqui é bom. Não, cara. Você está se drogando, você está se envenenando e você acha que aquilo ali é a melhor coisa do mundo. Sendo que você acordar de manhã e fazer uma alimentação boa, tá totalmente fora, entendeu? Assim, olha, a gente pode comer, você pode comer um Dunkin' Donuts lá, um Donuts de 600 mil calorias, às vezes um negócio desse, não sei se chega tanto, mas muita caloria, uma bomba calórica, e você está comendo aquilo achando que aquilo é normal. Quer dizer, o normal hoje em dia é o errado, e o errado é o normal. Então a gente está aqui para clarear, trazer um pouco de luz para as pessoas, não que a gente é melhor que ninguém, mas porque a gente está nesse processo de estar cada vez querer enxergar realmente a verdade nua e crua, doa quem doer, porque nós estamos, como eu falei antes, a gente está enganado, intoxicado e iludido com um mundo que é só ilusão. Né? Como fala em Eclesiastes lá. Correr atrás do vento, né? A gente está correndo atrás do vento. E é muito interessante isso, porque essa é a sensação que eu tive. Sim. Quando eu cheguei, né, que a gente estava até falando num outro vídeo, né? Se vocês não assistiram, assistam, porque vai fazer todo sentido com o que a gente está falando agora. Mas no outro vídeo, no outro podcast que a gente fez, eu tava falando exatamente disso. De que eu, né, Deus me visitou na minha casa, porque assim, eu tava muito no fundo do poço espiritualmente, né, materialmente, né, de coisa física, ao contrário, eu tava no auge do auge. E assim, só que espiritualmente morta, né. Então, teve um dia, né, eu não contei isso, mas isso é uma coisa muito interessante de falar, porque uma coisa, na Bíblia até fala isso, que nesses tempos que a gente está vivendo agora, as pessoas iam desconsiderar o poder de Deus. Elas iam... Sim, tá acontecendo. Elas iam à igreja, elas iam buscar a Deus, mas elas iam desconsiderar o poder de Deus. Sim. Por que elas iam fazer isso, né? Desconsiderar o poder de Deus? Porque se você não considera o poder de Deus, né? Se você está tão manipulada que você não considera o poder de Deus, o mal tem muito mais capacidade, acesso a você, porque Deus, na verdade, é maior do que tudo isso. Exato. E Deus, com peteleco, destrói tudo isso, mas a gente nem acha que esse Deus faz mais isso, a gente esqueceu. Então, quando Deus veio me visitar na minha casa, que foi um dos dias mais... Foi literalmente, existe uma vida antes desse dia e uma vida depois desse dia. É o divisor de águas, né? Que fala. Um divisor de águas, porque eu estava buscando. E assim, quando você vira essa chavinha, tudo faz sentido. Começa a fazer sentido, porque na Bíblia fala... Agora eu virei essa pessoa. Na Bíblia fala, na Bíblia fala, na Bíblia fala. Porque agora eu entendo o que a Bíblia fala, porque eu vivo. Eu vivo. Nossa, e na Bíblia fala que quem busca, acha. Sim. E eu estava buscando. Eu não estava achada. Eu não tinha achado ainda. As pessoas acham que só por elas estarem lendo a Bíblia, elas já acharam que elas já estão buscando. Só que isso não é verdade. Você vai ter um dia que provavelmente vai ser você sozinho, que você vai ser visitado por Deus, que você vai receber o Espírito Santo. Que foi isso que aconteceu com Jesus quando ele foi batizado. E teve uma voz do céu, né, que falou, meu filho amado, né?
Sim. Ou seja, ele recebeu o Espírito de Deus, por isso que Jesus foi quem ele foi. Só que, adivinhem, a gente também pode receber esse Espírito. Sim. E a gente pode, na Bíblia fala que a gente pode fazer coisas maiores que Jesus fez. Ninguém tá querendo, ser o next Jesus, ninguém tá querendo ser o próximo Jesus. Mas se você tem a capacidade de servir ao reino de Deus com maiores possibilidades que Jesus serviu, por que não? Sabe? E quando Deus me visitou na minha casa, meus olhos abriram. E por isso que o mal fala que vai abrir o nosso terceiro olho. Porque tudo eles querem inventar uma coisa. Tudo que o mal fala veio de Deus, só que eles mudaram o nome. Eles copiam, eles fazem uma paródia que fala. Uma paródia, exato. Então eles falam que abre o terceiro olho. E não foi o terceiro olho que abriu meus olhos espirituais. Sim. Eu lembro que eu abri a porta da minha casa e eu via um dia assim lindo. Tudo era lindo, o azul era azul, o verde era verde. Aí eu abria e tava chovendo também, porque eu tenho muito essa conexão com a natureza. Parece que Deus fala comigo através da natureza. Sim. E chovia, e eu sentia que aquela chuva assim era lavando assim a minha vida. Um batismo mesmo. Eu fui pra fora da minha casa, eu comecei a pular na chuva. Uau. E tal, e eu chamei um amigo meu, que o amigo espiritual é família espiritual, falando aqui. Exato, mas o amigo que tá investindo ali na sua vida é assim sensacional, porque esse homem ficou 3 anos falando comigo sobre Deus e tal. E aí, quando aconteceu isso, eu liguei pra ele, eu falei, aonde que eu tava esse tempo todo? O que aconteceu? O que eu tava fazendo? E ele ria. Ele falava, você usou alguma coisa que não sei o quê? Aí eu falei assim, né? ele, você não usou nada, não tomou nada de diferente. Eu falei assim, não, é Deus visitou. E tal, porque ele é uma pessoa que ele tem muita informação, mas pra homens, principalmente, tem um pouco de dificuldade de reconhecer esse poder, essa coisa espiritual, sabe? Mulher é mais sensível. É que a mulher começa espiritual e vai se materializando, o homem começa material e vai se espiritualizando. É o oposto, né? Por isso que a gente precisa um do outro, né? Sim. Então, assim, e aí quando aconteceu isso, a minha vida mudou. Então eu passei a enxergar e viver a Bíblia. Sim, viver Cristo, hoje em dia, eu olho assim, eu falo assim, gente, eu entendo um pouco de Jó, eu entendo um pouco de José, eu entendo um pouco de Moisés, eu entendo um pouco disso, porque na verdade tudo que está escrito aqui é a gente. Só que por que não está sendo a gente? Porque a gente não está deixando Deus trabalhar na nossa vida. Eu acho que tem que aumentar a sensibilidade para você perceber, porque Deus trabalha 100% na vida de todo mundo. Só que quando você tem essa sensibilidade de poder pôr o dedo onde Deus está trabalhando, você consegue entender mais. Exato. Porque ele fala assim, Deus abençoa, Deus cuida de todo mundo, o sol nasce para todos, Deus faz isso. Só que a gente não tem a sensibilidade de entender o que Deus está fazendo. Agora, quando você consegue entender, você começa a entender, o que acontece? Você começa a desenvolver a fé. Porque a fé, o que é? Você entender o que você não vê. Exato. Você ter confiança, como está em Hebreus lá, da coisa que você tem certeza do que você não viu. Exato. Então você só tem certeza do que você não viu quando você já viu antes acontecer alguma coisa e Deus fez. Então na próxima vez Deus vai fazer também, porque Deus fez antes. Aí eu acho que quando traz a fé é justamente isso. Eu estava vendo também até aquele livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala muito sobre isso também. Que toda a área da sua vida que você está... que você não está consciente, você está, tem uma palavra, alienado. Aí você deixa uma brecha também para o inimigo entrar. Exato. Então, vou dizer, se você está na sua saúde alienado, você vai tomar prejuízo. Se você está nas suas finanças alienado, tudo que você está alienado é como se fosse, ele entra. Então isso que a gente está fazendo aqui agora é trazer um pouco de conhecimento para as pessoas, para quê? Para ela não se alienar. E quando você acha assim, não vou olhar para melhorar, só piora. Você põe embaixo do tapete. Então por isso que eu falo, cada vez até a parte espiritual, às vezes, não tem muita parte espiritual. Você tem que olhar e você tem que tirar um tempo para você estar em comunhão com Deus. Porque essa comunhão, com o tempo, não vai começar já Espírito Santo descendo, que nem aconteceu com você às vezes. É um processo de calma e de tranquilidade e de silêncio, porque Deus está no silêncio. Exatamente, demorou 1 ano. Quase 1 ano, na verdade, meses, né? Eu lendo a Bíblia e era muito engraçado, porque assim, eu lembro que eu fechei tudo, né? Me mudei pro meio do mato. Uau. Me mudei pro meio do mato e fiquei assim 4, 5 meses abrindo a Bíblia e tentando entender, e botando música né, espiritual, porque isso é uma coisa interessante também de falar, que as músicas, elas precisam ser sobre Deus, não sobre a gente. Agora tem um monte de música, né, que fala cristã, que fala, estou cansada, e nananã. E essas músicas, na verdade, elas trazem espíritos malignos, elas não trazem anjos, né, e espíritos... E a pessoa que, vamos dizer, tem muita gente que está vendo agora, não tem noção, vou ler a Bíblia é muito grande, onde eu vou começar? Então, para mim, o que me ajudou foi o seguinte, começa no Novo Testamento. Por quê? Novo Testamento, para quem não tem ainda o costume de ler, ele vai falar sobre Cristo. Então, você aprendendo quem é com essa visão de Cristo, entendeu? Assim, para quem quer começar agora,
E é muito fácil, o pessoal, é muito difícil. O Novo Testamento você consegue ler em um mês. Se você pegar assim, lendo rapidinho, ele é pequeno. E vai tendo os livros, né? E você vai aprender quem realmente era Jesus para quê? Para você depois identificar Jesus no Antigo Testamento. Faz sentido, não? Sim, totalmente. E se você ler o início da Bíblia, né, o Antigo Testamento primeiro, você percebe... Eu, por exemplo, quando eu estava lendo e eu estava vendo que eu estava perdendo tudo, eu falei assim, tá me dando ansiedade. Ler o Antigo Testamento tá me dando ansiedade, porque eu não... Deus é bravo, vou ser lá, né? consumida, sabe? E não foi uma experiência assim muito boa, mas mesmo assim eu segui, porque eu acho que é importante você seguir no desconforto, sabe? Sim. Quando você tá buscando a Deus, mesmo que não esteja fazendo sentido, segue, porque se você tá sendo fiel, Deus vai ser fiel, Sim. porque se você que é humano, né, e tá ali com as suas limitações buscando, imagina Deus que é todo poderoso e tem as promessas dele já estão escritas. Mas o grande negócio é que a energia de Deus é permissiva, é o amor. O amor não vai vir, você vai tirar você do lugar, isso é manipulação. Deus não trabalha nessas formas, Deus trabalha na permissão. Então, por você tem o livre-arbítrio, você tem que permitir que o Espírito Santo venha até você. Você não vai, não, tô aqui no meio, na minha loucura, ele não vai te penetrar sem você permitir, porque isso é a experiência do amor, eu acho que isso é a energia do amor, né? Então, Deus, ele trabalha nesses lados, que é o lado do quê? Ele fez tudo que obedece à lei de Deus. Um cachorro cachorreia, um sapo sapeia, tudo faz conforme tem que ser feito. O ser humano não. Ele deixou o ser humano e falou assim, ser humano, vai me amar se ele quiser. Por quê? Porque um amor que é imposto não é amor, é manipulação. Então ele fala assim, se você quiser me viver, você pode vir, se você quiser. E aí você está livre para amar Deus por Deus. Não porque você é obrigado, não por medo do inferno. Muita gente ama a Deus por medo do inferno. Isso não é amor real. O amor real, eu amo a Deus porque Ele fez por mim. É aquela coisa que Ele falou, Ele já me salvou, então agora eu tenho que, por constrangimento desse amor, eu faço o que eu posso para melhorar meu relacionamento, para me melhorar como pessoa. E no final, eu ainda vou ser uma melhor pessoa, porque a gente fala assim, por que Deus quer que a gente glorifique a Deus? Você sabe que Deus é narcisista? Me glorifica. Por que Deus quer que a gente glorifique a Deus? Por que é isso? Porque justamente isso, você se torna parecido com quem você glorifica. Então se você glorificar a Deus, você vai num show de rock, você fica, daqui a pouco você tá com o cabelo igual, com a língua igual, com as maquiagens igual, você vai... tatuagem. Você vê os rappers e tal, daqui a pouco você vê aquilo, você fica igual àquela pessoa. E por que Deus quer que você glorifique a Ele? Porque você vai ficar igual a Ele. E esse é o grande negócio, a gente cada vez mais perto e mais parecido com Deus. Então eu achei interessante essa coisa de por que Deus quer que eu glorifique a Ele, né? Já pensou sobre isso? Muito, muito interessante. Quando você me falou isso outro dia, eu falei, uau, é verdade. E uma coisa também que é importante falar é que não só os humanos, né, têm o livre-arbítrio, mas os anjos também, né? Então por isso que a terça parte dos anjos falou. Mas a diferença do ser humano para o anjo é que o anjo não tem perdão. Exato. A gente tem perdão ainda. Agora o anjo, como ele viu muito, assim, quanto muito é dado, muito é pedido. Exato. Então como ele tem um nível muito assim, por isso que o Lúcifer, né, o anjo caído, ele não tem perdão, porque ele viu muito, então quer dizer, não tem redenção para anjo, né? E olha que interessante, né, que a gente está falando que sobre o livre-arbítrio, que Deus, ele é tão lindo, né, ele é tão incrível, que ele deu o livre-arbítrio até para os anjos. Era isso, tipo assim, isso que eu tava querendo falar no começo, porque se ele fosse esse Deus do Antigo Testamento, né, que as pessoas, né, nossa, ele tá matando todo mundo, o que tá acontecendo? Eu tive até uma conversa outro dia com uma pessoa na rua. Forte isso. Então, na verdade, ele não é esse Deus. Ele é esse Deus quando ele tem que ser esse Deus, porque ele é um pai. O amor, o amor, ele ensina, né? Ele admoesta, né? Ele pune, às vezes. Disciplina. Ele disciplina, isso, a palavra disciplina. O amor, ele disciplina. Então, ele é esse Deus quando ele tem que ser. Sim. Mas a natureza de Deus é amor, a característica de Deus é amor. Sim. Então, ele deixou os anjos com livre-arbítrio, porque ele podia falar assim, não, vocês me servem, vocês são meus servos. Mas ninguém, na verdade, é escravo de Deus. Eu escolho ser escravo de Deus. Eu escolho todo dia acordar e falar assim, não importa o que eu quero fazer hoje. É o que Deus quer. É o que Deus quer. Mas você já reparou que o que Deus quer é melhor pra você? É melhor. Com certeza é melhor, mas... Não é fácil. Não é fácil por causa da nossa natureza humana. Exato. A gente quer fazer as nossas coisas, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer... E você abrir... Assim, imagina. Abrir mão da sua vida para seguir uma vida que às vezes você nem sabe qual que é. Exato. Hoje, com 15 anos de idade,
você tem um controle sobre si, você tem informação na internet, você tem um telefone, você tem um GPS, você tem um cartão, você já tem uma independência com 15 anos de idade. Que antes você não tinha isso. Eu, né, com 20 anos de idade, eu ainda nem sabia o que estava acontecendo muito no mundo. Hoje em dia, minha irmã, eu converso com a internet, né, se você quiser abrir uma empresa, e aí você pesquisa tudo e você vai e você abre a sua empresa e acabou. Então eu acho que esse excesso de informação te deixa com aquela sensação de que você pode ter o controle de tudo. E você pode ter a vida que você quer, né? Fazer o que você ama e essas coisas todas. Porque na verdade foi assim, eu falo isso porque foi isso que eu fiz. Eu tive essa sensação de que eu vou fazer isso, depois eu tinha uma lista de plano de vida. As pessoas não fazem assim o que eu vou fazer, o to-do list da semana, eu tinha o da vida. Então eu falava assim, olha, eu tenho que comprar uma bicicleta. Isso até uma história interessante. Eu antes andava de ônibus, aí depois eu andava de ônibus, eu falei assim, cara... No Brasil, né? Aqui quando eu cheguei, que aqui minha vida foi aqui, assim, basicamente, né? Então eu tinha que... no Brasil eu tinha... tudo meio que na mão, assim. Aqui, não na mão, mas eu tinha mais a facilidade. Aqui eu foi vida real. Aqui pode se... as pessoas podem entender muito mais do que a minha vida no Brasil, sabe? Porque minha vida no Brasil é ligar pro pai, eu preciso disso. Isso não é... Esse é um outro tipo, né, de história. É uma vida infantil, né? Aqui você virou mulher de verdade e seguiu a sua vida por si só. Exato, mas aí uma coisa, assim, eu andava de ônibus, aí depois eu pensei, se eu comprar uma bicicleta, eu posso andar de bicicleta até o ponto de ônibus, eu ponho a bicicleta lá na frente do ônibus, que aqui faz isso, e tal. Aí depois eu falei, aí eu comecei, né, trabalhando, juntei dinheiro, comprei uma moto, uma scooter. Aí, depois da scooter, comprei um carro usado, e depois do carro usado eu comprei um carro zero. Então, isso tudo que eu fiz... foi um planejamento, entendeu? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Primeiro, aí, em relação a aprender inglês e espanhol. Muita gente vem pra cá e aprende espanhol e nunca aprende inglês. Nunca aprende inglês. O que eu fiz? Primeira coisa que eu vou aprender vai ser inglês. Hoje em dia eu falo espanhol muito bem, mas eu aprendi primeiro o inglês, por quê? Porque eu sabia que se eu aprendesse o espanhol, o negócio em inglês. Por que eu tô falando isso tudo? Todos esses planos são bons? Todos esses planos são legais? São. Consegui, fui fazer não sei o quê. A questão era propósito de Deus? Eu tinha que viver isso tudo? Porque eu tô contando assim, do jeito que eu tô contando, e parece muito fácil, muito lindo. Mas sofreu cada etapa. Eu sofri, eu passei por coisas, eu me machuquei, eu machuquei pessoas que eu não precisava, talvez, ter passado. Mas por que eu fiz isso? Porque eu não confiei os meus planos em Deus. Eu achei que, na verdade, os meus planos, Deus estava dando... ok por os meus planos. Tipo assim, Deus, você está comigo, não é eu estou contigo. Não, a tendência é essa, a gente fazer os nossos planos e incluir a Deus. E ainda mais quando dá errado, né? Porque quando dá certo a gente vai indo. A gente não tem a tendência de perguntar, será que Deus... Isso eu acho que depois com a maturidade espiritual, que você vai vendo que você não é suficiente, você precisa de um guia realmente. E aí o mundo hoje fala, não, o que eu quero, minhas regras, meu corpo. Não é. O que a gente quer é totalmente assim, é duvidoso, vai trazer ruína. Então nossos planos têm que ser os planos de Deus. Porque o plano de Deus é muito melhor que o nosso. Só que até a gente entender isso, a gente tem que quebrar muito a cara. Então a maioria das pessoas hoje em dia, que às vezes não tem essa comunhão, essa conexão com Deus, vai falar, parece muito abstrato, né, Deus, mas Deus faz você sentir lá no seu íntimo. E esse íntimo chama intuição. Essa intuição é aquele conhecimento além da sua mente. Que você vai conseguir ter um download de Deus e vai sentir o que Ele quer para sua vida. E aí você precisa estar no silêncio, na sensibilidade, né, para poder sentir isso. Você não acha que é assim? Sim. Pra mim vem muito isso, às vezes eu tô assim, eu consigo sentir assim, o que eu tenho que fazer bem claro na minha mente, no coração, né? Essa coisa que às vezes não é nem mental, é mais de um insight de Deus mesmo. Isso é bem interessante, né, que você tá falando, porque tem muita gente que chega pra mim e fala assim, me conta uma história e me fala assim, porque Deus mandou eu fazer isso. E aí eu fui e fiz porque Deus mandou. Só que na verdade, várias vezes não é Deus que mandou. Sim. Então essa intuição tem que ter muito cuidado, porque às vezes você acha que aquela informação está vindo de Deus e na verdade está vindo do seu consciente, está vindo de uma coisa que você quer, de um desejo que você quer e tal, e não está vindo de Deus. Então é muito importante a gente se alimentar de Deus, a gente conhecer como Deus. Mas para mim também muita coisa assim, quando traz paz, vem de Deus, entendeu? Quando traz tribulação, porque assim, que o nosso juiz seja a paz, e a paz de Deus que domine. Então você tem um pensamento que está aqui, mas te traz angústia, te traz coisa ruim,
Deus traz coisas assim, tipo, pô, é uma certeza, assim, é diferente. Não, mas Não sei eu explicar. entendo o que você tá falando, mas assim, na minha Tem visão gente que são pode duas pensar. coisas. Não, são duas coisas diferentes. Porque a paz, sim, a paz vem de Deus, Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de confusão. Mas a vozinha que a gente escuta, Uau. às vezes não vem de Deus. Porque eu já vivi Então, várias sim. e várias experiências de falar assim, cara, até em relacionamento, né? Falar assim, cara, essa pessoa de Deus, essa pessoa que Deus tem pra mim. E não era. Foi importante? Foi importante, mas eu não precisava ter vivido aquilo. Então, por causa da minha intuição que eu achei que eu tava fazendo... Então, eu tô só querendo falar isso porque é muito importante ter esse entendimento de que, às vezes, essa voz que tá vindo não é de Deus. Porque a guerra espiritual é na mente. Então, o inimigo, ele joga as flechas na sua mente com as ideias. Então, a pessoa que se tira a vida, ela teve essa ideia. E essa ideia veio da onde? Veio de Deus. Porque Deus não vai querer que você tire sua própria vida. Então, tudo isso, e é até ruim falar sobre isso, mas assim, muita gente hoje em dia tem acontece muitas vezes isso aí da pessoa se eliminar, mas assim, é por causa disso, são influências malignas que faz você achar que aquela situação não tem saída. Exato. Entendeu? Então, é interessante isso também, é triste, né? E o importante é que entender da onde que estão vindo essas vozes, né? Porque essas vozes, elas não acontecem. Essas vozes, elas... existe um processo, existe um caminho para essas vozes chegarem na tua mente. Qual é esse caminho que a voz percorre até chegar na sua mente? É um filme que você vê. Sim, isso é muito importante falar. É uma música, é uma conversa que você tem, porque uma coisa que eu já percebi é assim, por exemplo, eu tava conversando, né, com um mentor de business, né, através da minha empresa, eu conheci muita gente assim, e aí eu contei pra ele uma coisa, tipo assim, eu não consigo falar inglês, falei assim pra ele, não consigo falar inglês. Aí ele chegou pra mim e falou assim, e eu expliquei tudo o porquê que eu não conseguia falar inglês em inglês. Aí ele falou, mas você falou inglês, explicou tudo. Então, isso... Por que você tá tendo isso? Quem que te falou que você não sabe falar inglês? Eu falei assim, tinha uma amiga que me falava isso. E também teve uma situação que aconteceu isso. E também teve... Aí ele falou assim, mas seu inglês é bom. Quantas pessoas já te falaram que o seu inglês é bom? Eu falei, nossa, um monte de gente me fala. Ele falou, então por que você tá prestando atenção nessas 4 que falaram que seu inglês não é bom? Cara, ali destravou. Ou seja, uma pessoa me deu permissão para aquilo para trazer aquilo para a realidade, para minha vida. Só que ao mesmo tempo que existe uma permissão boa, existe uma permissão ruim. Por exemplo, né, uma psicóloga chegou para mim e falou assim: por que você está esperando para fazer o que você quer? Faz agora. É igual Jesus falou pro Judas, mas vai vir para fazer, faz aí. Faz aí, então foi isso. Então eu peguei e fiz, e hoje em dia eu penso assim, não deveria ter feito. Mas é porque aquela permissão eu peguei pra minha vida, então a gente tem que ter um filtro. Um filtro e filtrar o que você assiste no Netflix ou nas outras coisas, por quê? Porque essas pessoas, até a televisão aberta, ou a televisão, tipo essas grandes televisões emissoras, elas estão falando do seu subconsciente. E o seu subconsciente vai gravar aquela informação como se fosse real. E amanhã você acha, poxa, eu já vi isso antes. Você não viu, é o seu subconsciente programado para essas pessoas do mal, que já fazem uma história para você se sentir familiarizado com o que não é certo. Sim, e olha que coisa interessante de você pensar, porque às vezes eu analiso assim a minha vida, e eu penso assim, como que eu cheguei aonde eu cheguei? De mente, sabe? Não foi uma coisa, não foi outra coisa, é um conjunto de coisas que na verdade vai te preparando, que você intencionalmente faz para você chegar num ponto de uma clareza. Não é uma coisa que acontece pro dia pra noite, é um processo que você tem que, todo dia você tem que trabalhar nisso. E uma coisa super interessante que eu só fui me dar conta, assim, depois, né, de já estar nessa caminhada durante um tempo, é que eu nunca tive uma televisão no meu quarto. Eu nunca tive uma televisão no meu quarto, ou seja, eu nunca fiquei na frente da televisão. Eu nunca fui de assistir filme, eu sou uma pessoa, né, como vocês podem ver, um pouco acelerada. Então, eu ficava vendo aquele filme ali, eu não conseguia. Eu falava, não preciso fazer uma coisa produtiva. Preciso aprender alguma coisa nova, preciso não sei o quê. Então, isso me ajudou muito, porque quando eu fui abrindo a minha mente para as mentiras e para as manipulações, eu não tinha tanto lixo. Pra tirar, eu tava mais... Eu acho que isso aí já é uma forma de Deus te guardar também, porque tinha um propósito maior. Agora, o que a gente tem que falar também, que assim, mudando um pouco e continuando o mesmo assunto, que o tempo tá acabando, né? A gente tá aqui pra falar sobre isso, que muita gente tá achando que
Ah, eu tenho todo o tempo do mundo, só que o tempo está acabando. A galera vai ser pega de surpresa, porque do dia pra noite tudo pode mudar. Exato. Então a gente está aqui para também dar esse sinal para vocês, né? Porque é que nem falar assim, na Bíblia faz um tempo de Noé. Todo mundo estava lá comendo, bebendo, curtindo, passeando e achando que tá tudo bem. E a hora que veio a chuva, né? O Noé era o louco da época. E hoje em dia a gente está nessa posição de falar, cara, se prepara, se cuida, se apega a Deus, vai eliminando as coisas que não provém, que não é certo, para quê? Porque a hora que chegar o que a gente acha que já chegar, e a Bíblia está bem clara nisso, né? Não estamos falando aqui, ninguém sabe o dia nem a hora, porque né, Jesus deixou bem claro que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas tudo indica que as coisas estão acontecendo e de uma forma muito rápida. Exato. Então a gente tem que colocar a casa em ordem enquanto há tempo. Então a nossa mensagem aqui principal hoje, e a Marcela é especialista no que está acontecendo aí, vai jogar, pode vir, faca na caveira, agora é a hora. Não, cara, já vacilou todo mundo agora. Não, e olha que interessante, olha que coisa. A gente falando de que, né, foi uma forma de Deus preparar. Hoje em dia tudo faz sentido, mas quando eu era pequena eu fui a congressos no Brasil inteiro sobre isso. Pequena. Caramba, porque o meu avô e a minha avó eram experts nisso, então ao invés de eu estar vendo Disney, eu estava estudando sobre o Apocalipse. Final dos tempos. Pequenininha. Mas sabe que muita gente fala assim, pô, mas desde a época da minha avó fala do final dos tempos, certo? Então o que eu entendi sobre isso? Que às vezes, assim, que nem quando a criança vai nascer, ela não nasce na hora que fala, veio a notícia que a criança vai nascer, veio a notícia. Daí tem um processo de 9 meses até a criança nascer. Então o que eu vejo? Que na época já sabia que Jesus ia voltar. Então o pessoal fala, vai voltar. Só que não tinha as coisas que estão acontecendo agora. O que acontece? Quanto mais perto vai chegando do filho nascer, vai aumentando as contrações, as dores, as dores de parto, isso nós estamos falando. Então agora a gente vê que está muito mais perto do que quando minha avó falava que vai acabar o mundo. Não tinha o que tinha. Hoje em dia tem já a AI, tem pessoas querendo ser híbrida. Antigamente o que aconteceu na Arca de Noé lá, que as pessoas queriam misturar com os anjos, hoje em dia tem outra coisa que está acontecendo também. É o AI. Que tem o AI, que está mostrando cada vez robôs, mais. Né? Até na Bíblia tem, fala assim, todos os olhos vão ver uma profecia. Hoje em dia é possível todos os olhos ver uma profecia simultaneamente. Antigamente não era. Então tudo isso nos dá a entender pelos sinais que está chegando perto. Exato. E uma coisa, falando isso de tecnologia, tem uma forma de você resetar o seu feed no Instagram. Ou seja, se você tá o tempo todo vendo de futebol, vai aparecer futebol. Se você tá vendo viagem, vai aparecer viagem. Você reseta e aí quando você reseta, você recebe um monte de coisa que tá explodindo, as informações que estão explodindo e você não tá vendo porque o sistema programou para você só ver viagem. Por isso que eu tô tendo esses acessos de coisas que eu te falo que ninguém tá vendo, só eu. Mas por quê? Eu tô estudando isso e eu tô on top of it. E isso também é uma agenda maligna, porque todo mundo que é de direita só vê coisa de direita, todo mundo que é esquerda só vê coisa de esquerda. O que acontece? As polaridades vão se estremecendo. Exato. Então o que Jesus quer? Unificar. Porque não existe nem direita e esquerda, toda é a igreja de Cristo. Então isso aqui tem que estar unido e para um dar força pro outro. Então isso cada um vê o que gosta, acha que o meu mundo, eu vou me fechando como uma pessoa única, sendo que a igreja de Deus são todos por um. Então se a gente se sente pertencente a um todo, você não está ansioso, depressivo, você está pertencendo a alguma coisa. Quando você está sozinho na sua bolinha, você se separa do todo, né? Então é mais ou menos isso também. Tá? Não, e você não precisa nem ir muito longe, né? As igrejas, quantas igrejas a gente tem? Batista, pentecostal, assembleia, aí uma pode ir assim, uma pode ir assado, uma não sei o que, isso tudo só confunde. Por isso que, tipo, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que entender o que está acontecendo e tem que... Hoje em dia, eu tenho esse entendimento que não é só a Bíblia, sabe? A Bíblia é o número 1, é o livro mais... É a fundação, né? É o livro mais lido do mundo, somente, sabe? Então, assim... A Bíblia é a palavra de Deus, né? Exato. A Bíblia, ela nunca vai passar, sempre vai, pra sempre, a palavra de Deus é pra sempre. Então, assim, se fortalece do que é pra sempre, que é a Bíblia. Mas é importante a gente estar por dentro das notícias de verdade, não o que a televisão quer te passar. E o Instagram é uma ferramenta muito boa pra isso. E assim, eu posto as coisas no meu Instagram e é triste ver, sabe? Cara, ninguém dá um like, sabe? As pessoas não curtem. Eu tenho 3 likes nas minhas coisas, sabe? E não é por causa de like, mas é porque... A visualização tem 300 mil, né? 300 mil visualizações, mas... O pessoal vê, mas não like, porque é um assunto delicado que ninguém gosta de saber. Mas então, já que você não tá fazendo o trabalho de divulgar,
curte o que as pessoas estão fazendo, porque se você curte, você está falando para o Instagram que esse assunto é relevante, vamos passar para mais gente. Sim. Se o meu Instagram está explodindo com 300 mil visualizações e ninguém está me apoiando, imagina se todo mundo começar a apoiar. E não é o meu Instagram, é o Instagram de outras pessoas. Então não é que todo mundo vai botar a cara e vai falar disso. E as pessoas falam assim, mas então eu tenho que parar de trabalhar? Eu tenho que ficar em casa todo dia? Eu só tenho que ler a Bíblia? Não, você vai ter a sua caminhada com Deus, não só Deus, para falar o que você tem que fazer. O que eu estou aqui para falar, quais as estratégias você pode usar para você sair dessas prisões, entende? Dessas algemas. Isso você falou muito interessante. Muita gente acha que eu tô livre porque eu faço o que eu quero. Não. Quando você faz o que você quer, você está preso. Exato. E você fica escravo dos seus desejos. Exato. E aí você acha que o seu desejo de fazer, de acontecer, é um desejo ainda que faz mal para você, te aprisiona mais. Quem está livre é quem realmente não necessita fazer. Graças a Deus, assim, hoje em dia eu faço o que eu quero, assim, com relação a sair, não tem essa prisão de, então sexta-feira em casa alguma coisa me dá uma ansiedade. Não dá. Então isso pra mim é uma liberdade de conseguir por Cristo, por Deus. Porque assim, você é completo do jeito que você é, porque você tá em mim, né? Vamos dizer, em Deus, né? Então isso é uma liberdade, não é uma prisão. Exato, é uma escolha, né? Você escolhe, né, evitar tudo que não é Deus. E o que é, assim, bem louco de você chegar nesse nível é que você já não tem tanto nem prazer de sair da tua casa, porque quando você sai da sua casa, você vê o que ninguém tá vendo. Você sente o que ninguém tá sentindo. E aí você fala, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar lendo a Bíblia, que tudo pra mim é assim, eu vou voltar pra casa e vou ler a Bíblia, sabe? Porque é isso que me dá prazer de verdade, porque eu tô conectando com o meu Criador. Mas esse prazer também é um prazer que Deus deu pra você, que é muito difícil a pessoa que tá, vamos dizer, fora entender o que você tá falando. Por quê? Porque não vem de nós. Assim, é uma coisa que Deus coloca no seu coração que é insaciável. Mas é porque eu tava buscando. E exato, é isso muito importante falar, porque eu encontro pessoas na rua, assim, e aí eu começo a falar com elas e elas falam assim pra mim, eu precisava escutar isso? Sim. Eu tava orando sobre isso. Sabe por quê? Porque quando você fala a verdade, dentro de você confirma aquela verdade. Exato, porque a verdade é a verdade, então a pessoa reconhece. Mas não é somente isso. Aí ela fala assim, eu precisava escutar isso, e a pessoa fica ali. Parece que você tá, assim, hipnotizando a pessoa, falando uma coisa que é tão simples, sabe? Que é a palavra de Deus. Simples, né? Então você começa a falar e a pessoa fala assim, eu tava pedindo a Deus isso. Eu tava pedindo a Deus mais dele. Exato. Eu tava pedindo, então existe poder na oração, existe poder nas palavras, existe poder no que você quer dentro do seu coração. É que nem as pessoas falam assim, eu quero casar, eu quero ter uma família, mas eu não quero conhecer ninguém. Mas eu tô bem sozinho. Mas sai pegando todo mundo. Mas então tipo aí assim, não combina, né? Uma coisa você tá tendo uma postura de uma coisa, mas você quer um outro objetivo. Não. E você não vai conseguir. Se você começa a falar assim, cara, esse filme não me serve de nada, eu não vou ver. Essa amizade não me serve de nada, eu vou parar. Essa comida não me serve de nada, eu vou limpar a minha mente. Eu vou fazer isso. Exato, você precisa ser intencional. Porque Deus é intencional. E Deus é um Deus de detalhe. É tudo um detalhe. Eu acordo de manhã, eu tenho um ritual que eu nunca ia imaginar na minha vida que eu ia ter um dia. Meu ritual é assustar as pessoas. Não, porque às vezes tem uma pessoa escutando e fala, cara, eu quero isso que você tem, como que eu faço pra chegar aí, pra ter isso? Então vamos passar um passo a passo. Não precisa ser o ritual. Bom. O ritual básico, assim. Número 1, aí já é meio que... Eu abro o olho, a primeira coisa que acontece é uma cachorrinha assim me olhando. É a Joy assim olhando pra minha cara. Então, número 1, quando eu acordo, é ver essa coisa gostosa que é a minha cachorrinha Joy. E aí, brinco com ela e a primeira coisa que eu faço é orar. Sim, eu orar, às vezes eu me ajoelho, às vezes eu oro na minha cama mesmo. Eu abro a Bíblia, leio a Bíblia um pouco, porque eu botei uma regra na minha vida. Não tem comida, sem comida espiritual, sem comida física. Isso é interessante. Então a comida espiritual vem antes da comida física, porque você tá vazio, né? Por isso que as pessoas fazem jejum, que na verdade se você acabou de acordar, você tá em jejum o quê? Em 8, 9 horas, você já tá com clareza, você tá mais aberta, né, para aquela informação. Então, E você não precisa ler muito, às vezes é um capítulo, um versículo, sei lá, qualquer coisa que você já só o costume de você estar dando reverência a Deus logo de manhã, então assim, a primeira coisa é como se você a primícia, o mais importante já dá para Deus, que você acordou, eu acordo e falo glória a Deus, já dou
um suspirar assim, tipo, de gratidão para Deus, isso aí já começa meu dia assim. Exato. Então às vezes as pessoas já acordam, pegam o celular, já tem aquela monte de informação ruim, você já está trazendo veneno para o seu cérebro. Exato. Então imagina, você tá no momento mais puro da sua vida, que nem o pessoal fala até da alimentação. Se você já começa o café da manhã, olha como o sistema é filha de uma mãe. Fala que você tem que comer sucrilhos, suco de laranja e, sei lá, um pão com manteiga. É tudo. O pão é o pior que tem. Então isso é um monte de veneno que você está colocando para dentro que vai cortar tudo aquela coisa que você veio da sua noite, o seu corpo foi aceitando tanta informação, tanta coisa boa, você corta logo ali. Exato. Então o pessoal mente pra você. Essa sociedade é uma, vamos falar, Matrix, né? Elas estão te enganando todo mundo, por quê? Porque eles querem você doente, fraco, intoxicado, confuso. E a comida, ela intoxica a sua mente. Você não consegue pensar clearly, ou claramente, porque você está intoxicado, você está sob influência dos coisas tóxicas no seu organismo. Exatamente. Então isso aí vai ser pro próximo, como já ficou mais de um tempo, essa é o, como chama? O caviar para a próxima podcast que a gente vai fazer, né? A gente vai falar mais sobre isso. Com certeza, a gente precisa falar bastante. Eu acho que já deu o nosso sobre horário. isso.